Olá, vou mostrar aqui agora o novo layout do módulo ONICHEF e algumas mudanças que eu fiz em relação ao seu funcionamento. No caso, a primeira mudança é a questão do layout, né, que foi totalmente refeito para poder acompanhar as novas funcionalidades. Dentre elas, o cliente pode escolher agora se ele quer um menu do lado direito ou aqui do lado esquerdo. Para isso ele tem a opção aqui, ó, lado do menu esquerdo, direito, tá? Outra coisa que foi mudada foi o tipo de controle. Agora o cliente pode ter dois tipos de controle: controle por mesa ou controle por comanda. Se for por mesa, ele pode determinar o número de mesas que ele tem no estabelecimento dele e verificar também se ele quer ou não que apareça as mesas livres. No caso está marcado sim aqui. Esse basicamente é o mesmo padrão que nós utilizávamos antes, só que aqui eu coloquei só 50 mesas e antes o Oni tinha como padrão, o ONICHEF tinha como padrão 100 mesas. No caso tem 50 aqui e está aparecendo aqui as 50 mesas, aparece inclusive as livres. Se eu alterar aqui, ó, para não mostrar as livres, vou aproveitar e vou colocar aqui o menu do lado esquerdo para vocês verem. Eu vou ter aqui agora somente as mesas que estiverem ocupadas vão aparecer na listagem. Elas não vão aparecer mais as mesas livres. Ó, as mesas livres foram todas retiradas. E aí, como eu tenho 50 mesas, né, eu posso vir aqui, por exemplo, na 49 e eu consigo incluir o item normalmente e a 49 vai aparecer aqui, ó, como consumindo. Uma coisa interessante, eu não posso, por exemplo, agora incluir a mesa 51. Ele diz que a mesa não é válida porque o número de mesas é 50 e eu estou tentando colocar uma mesa além do número permitido. Existe uma funcionalidade também interessante que foi implantada agora, que agora o cliente vai poder controlar por comanda. Quando ele controla por comanda, o que acontece com o sistema? Ele não tem mais o controle de mesas. No caso, ele fica livre. Você pode digitar qualquer número. Ó, vou colocar aqui o número 90 e aqui eu vou conseguir realizar o pedido dessa mesa normalmente e ela vai ficando aqui na listagem, ó, tá vendo? Então, nesse caso aqui da comanda, eu tenho a numeração infinita. Eu posso colocar aqui o número que eu quiser. Se eu quiser colocar aqui um ID 1000, eu vou conseguir, não vai ter problema nenhum, entendeu? Vai funcionar do mesmo jeito. Agora eu vou mostrar para vocês, se eu deixar aqui esse número 90 consumindo e vier aqui nas configurações e alterar aqui de comanda para mesa e colocar só 50 mesas, olha o que vai acontecer, ó. Apesar de ter somente 50 mesas, o sistema vai fazer uma busca e vai entender que tem uma mesa que está aberto, apesar de eu ter colocado lá que só tem 50 disponíveis. Isso aqui é pro cliente ele não perder nenhum consumo de mesa. Se ele mudar por um acaso aqui nas opções, na hora que alguém estiver utilizando o sistema, ele não vai deixar nenhuma comanda para trás, entendeu? E aí nesse caso aqui eu posso vir aqui e mandar transferir. Posso transferir para 48. para 48. Pronto. E aí sumiu aqui a 90 e apareceu aqui a 48. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e tentar adicionar aqui a 51, ele vai me bloquear, porque eu estou no tipo de controle de mesa. Agora eu vou fazer uma simulação
de comanda e vou colocar uma comanda de número 60 aqui, ó. Claro que está desbloqueado, né? Porque nós marcamos a opção que por comanda tá aqui, ó. Agora olha só que interessante. Se eu alterar aqui as configurações para mesa e mostrar as livres, olha só o que vai acontecer. O sistema lá está marcado para vir até a 50. A 50 está aqui. Só que como eu tenho uma mesa 60 em aberto, ele vai liberar essas outras mesas aqui, ó, até chegar no número que tem a última mesa consumindo. Isso tudo para o cliente não ficar sem saber que tem um consumo em aberto. Os demais módulos não foi mudado muita coisa. A única coisa que foi acrescentado foi uma função aqui agora, ó, que eu posso, depois que eu seleciono os itens, eu posso colocar o nome do cliente para poder fazer um acompanhamento. E aqui na listagem aparece o nome dele, ó. Depois, se eu quiser pesquisar só sobre aquele cliente, isso daqui pode servir para um cliente que está indo fazer uma retirada, chegou lá no balcão e pediu. Você pode pegar uma comanda, dar para ele. Quando estiver pronto, você tem o nome dele aqui para você chamar. Diferentemente do delivery, né, que o delivery você tem que cadastrar o cliente, né? E às vezes o cliente não quer dar alguns dados e tal, então seria melhor, por isso que eu criei essa opção de colocar só o nome dele ali, né? Outra coisa que foi modificado foi a questão do delivery também, que agora nós podemos ter o cardápio, ó, no delivery. Ó, o cardápio está funcionando normalmente, então antes não tinha e agora já tem essa funcionalidade. Então é isso, esse foi o novo layout, a nova roupagem que a gente deu para o OniChef, com essas funções que a gente alterou, tudo para deixar o sistema mais dinâmico.